A polícia tá com medo e acuada de toda a sociedade. Movimentos comunistas estão se espalhando pelos Estados Unidos inteiro. O STF tá caçando pessoas que se opõem contra eles. E sei lá, políticos que defendem o armamento estão sendo taxados como monstros. Vocês precisam saber que tudo isso tá acontecendo porque uma hora vai chegar em vocês. Tá todo mundo em perigo e a gente precisa, para um caramba, evitar tudo isso. Meu nome é Jonathan Caievo. Você tá no canal Jonathan Caievo, o meu canal, e eu vou mostrar pra vocês o quão em perigo a sociedade está e por que você não está fazendo nada pra acabar com isso. A primeira coisa que é importante a gente falar, que você perceba muito bem, é que as coisas que acontecem na história costumam se repetir. Então, por exemplo, recentemente está acontecendo um movimento literalmente comunista. Estão implantando o comunismo em cidades dos Estados Unidos, em Seattle. E isso já aconteceu na história antes, em Paris, na Comuna de Paris, na Revolução Francesa. Então, vocês notam como entender como as coisas foram no passado é importante para poder se prevenir? Imagina que você tá numa cidade dessa e, sei lá, decidem implantar uma ditadura comunista. O que você vai fazer? Você tá fudido. Você não tem pra onde fugir. E aí vem as armas, o armamento, que é como você se protege da sociedade. Parem pra pensar. Tá todo mundo cada vez mais se aglomerando em grupos, em cidades, em metrópoles. E é muito importante que vocês percebam que isso causa um perigo muito grande. Porque se der merda, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo fodido igual. Nessa quarentena, por exemplo, muita gente que tá no interior não tá vendo diferença nenhuma na repressão. Enquanto nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, a repressão não... Assim, gente sendo presa por estar nas praças, as pessoas que não usam máscara sendo rechaçadas. Então, a diferença entre o interior e as metrópoles já está sendo muito clara, muito evidente. Por isso a importância de você ter armas. Por isso a importância de, se você puder, se afastar dos grandes centros urbanos quando as coisas começam a ficar estranhas. Bom, isso é a primeira parte de uma coisa assim monstruosa que está acontecendo. Porque não sei se vocês estão sabendo, mas outras formas de repressão tá acontecendo. Por exemplo, o STF já tá procurando que se dizem contra ele, alegando que isso é um ataque à democracia. E entrando mesmo, a Polícia Federal invadiu várias casas recentemente e levou celulares e computadores das pessoas. Isso não parece uma ditadura pra vocês? Porque se não for, eu sinceramente não sei o que tá acontecendo. E a única coisa importante é você se precaver. Então, comprar bitcoins, por exemplo, é uma ótima forma de você blindar tudo que você tem financeiramente do Estado. Porque uma coisa que muita gente não sabe, não viveu ou não lembra, é que no período Collor, no Brasil, por exemplo, o Collor paralisou, na época que ele entrou na presidência, todas as contas do Brasil inteiro. Nenhuma empresa, ninguém podia tirar dinheiro dos bancos. Vocês imaginam o que é isso? Imagina que você tá lá de boas, vivendo sua vida normal, e aí do nada você não pode mais tirar dinheiro do banco. Você não tem mais o que gastar. Tudo seu tá na mão do Estado. Fudeu. E o Bitcoin é uma das formas de evitar tudo isso. Por isso ele é uma ferramenta tão importante. Outra coisa muito importante são as armas e as armas de fogo. Por exemplo, se tentarem do nada invadir sua casa, o quão importante é que você tenha uma arma de fogo para se defender. Se você não conseguir essa arma, pelo menos armas brancas que passem medo, que mostrem que você não se acovarda.
Tem muita coisa acontecendo. Vocês todos estão em perigo. E é muito importante que isso seja levantado. Isso seja posto em questão. Existem muitas associações que tentam implantar o comunismo no mundo. O Partido Comunista Chinês é uma delas. Lá, cada um dos chineses é vigiado dia e noite. E existe um sistema de pontuações em que, se você fala mal do Estado, você perde pontos e não pode, por exemplo, andar de trem ou visitar certos lugares, movimentar quantias altas de dinheiro nos bancos. Isso é controle social. E a gente tá falando da China, mas em breve pode ser você. E vocês entendem os mecanismos de preparo que eu tô falando? O primeiro é o Bitcoin, defender o seu dinheiro. O segundo são as armas de fogo e todas as que você puder para defender sua propriedade. Tudo isso é muito importante e necessário e já tá acontecendo. Tá aqui, na nossa frente. Teve por muito tempo, mas a crise deixou isso tudo muito mais evidente. A polícia nos Estados Unidos está começando a cair. Muitos estados já estão começando a pensar num desmonte das polícias. Vocês já pensaram se isso acontece aqui no Brasil? E visto que a maioria dos países costumam copiar as grandes nações, muitas medidas, quando são tomadas na Europa ou nos Estados Unidos, se espalham rapidamente para outros países. Exemplo disso são as leis de direitos autorais. Começou na Inglaterra e depois se espalhou para todos os outros países, como um câncer. Um vírus que se espalha sem dó nem piedade da nação e das pessoas. Eu não sei se tá ficando claro aqui o quão perigoso você tá quando você vive na sociedade. E, bom, esse é o preço. A eterna vigilância. E ser corajoso, me ouvir e tomar atitudes que, se você quiser ajuda, pode me chamar aqui pelo Instagram, que eu vou deixar o link, inclusive, debaixo desse vídeo. Já me segue lá e pede dicas, vamos falar sobre isso. Porque é real, gente. Pessoas estão sendo caçadas por suas opiniões, presas porque estão indo contra o sistema. A polícia está em frangalhos e com medo dos criminosos e dos movimentos que atacam eles. Tudo isso hoje. E já aconteceu ontem. Vocês entendem a importância de se mobilizar? Bom, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com todos os seus amigos, porque vocês precisam entender que as coisas não vão bem, mas não é sobre a crise da doencinha lá que veio da China. Vai muito, gente, vai muito além disso. Muito além disso. Eu nem toquei nesse ponto da doença. Porque se prevenir contra ela é muito mais fácil do que se prevenir contra movimentos que agora vão tentar invadir sua casa. Ou o Estado caçando você porque você está indo contra ele. Ou a polícia não existindo mais. Vocês entendem o perigo disso? Ter armas é muito importante para que você possa se defender quando as coisas ficarem feias. Bom, outra coisa que eu queria comentar é sobre a relevância que isso tudo tem. Por que isso não está sendo mostrado na TV? Então você consegue entender que os movimentos estão quebrando coisas nos Estados Unidos? Porque isso não está sendo mostrado na mídia. Você consegue entender que você está em perigo? O que você está vendo na televisão ultimamente só te mostra o lado que eles querem te mostrar. A ideia é fazer com que você tenha medo da direita. Oh meu Deus, olha esse pessoal de direita nos Estados Unidos tomando lugar da polícia, querendo matar os manifestantes. Gente, tudo isso é manipulação. Fazer com que você tenha medo das armas. Fazer com que você ache que a direita é um bando de gente maluca. Tudo isso é manipulação. Para que você não se mova. Para que você vote em quem eles querem. Para que você
Seja alienado pouco a pouco, dia após dia, sem notar o que realmente está acontecendo, que é a prisão da sua liberdade. Bom, era essa notícia que eu queria dar, pessoal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar tudo isso com seus amigos. Eu tô mostrando aqui as notícias em vídeos para que vocês notem como a narrativa de poder dos esquerdistas, porque eu vou chamar assim, esquerdistas que estão no poder ou que querem o poder, as narrativas que eles sempre te contaram. Existe um lado que não te disseram. E eu tô aqui e vou continuar fazendo vídeos sobre esse assunto para que você possa ver a verdade, para que você possa ver o outro lado, se armar, comprar seus bitcoins, ter sua própria cabeça, entender que a mídia tá te manipulando e vai continuar manipulando. Por exemplo, vocês já pararam para pensar que na época do Lula e da Dilma, os grandes esquemas de corrupção envolviam todos os políticos, judiciário, plenário, a Câmara, todo mundo estava envolvido? E que os valores envolvidos eram na casa dos bilhões? Empresas inteiras, países inteiros. Mas agora, com Bolsonaro no poder, isso mudou. Os esquemas que apontam do Bolsonaro ser corrupto por exemplo, fake news. Ele contou notícias que não estão certas. Gente, vocês notam o quão diferente isso é? E um dia a gente estava lidando com um roubo de bilhões em empresas que estavam em esquemas de corrupções multibilionários. E agora a gente está discutindo sobre um presidente que está dando a sua opinião nas redes sociais. E a mídia ainda assim quer que você ache que ele é um louco. Então tudo isso é muito frustrante para quem percebe o cenário, mas não estão te contando tudo isso. E é para isso que esse vídeo existe, para te mostrar o outro lado, o que não estão te mostrando, que a história se repete, que a esquerda tem seus esquemas de manipulação e que esses esquemas precisam ser evitados. Bom, se armem, é isso que eu queria dizer. Comprem bitcoins e vejam o outro lado. Sigam canais de direita. Lutem contra a esquerda, mas não de forma evidente. Falem para os seus amigos, compartilhem esse vídeo. Compartilhem conteúdos que vocês curtem. E a gente se vê no fim do mundo, pessoal. Até mais! Tchau!